Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que assiste meu canal. Sou André Harada e hoje eu vim falar de algo meio chato aqui do Japão, que se estende tanto nas escolas como no serviço, né? Não sei se você já ouviu falar do termo senpai. O que você acha que não é? Não é uma pessoa que não tem pai. Aqui no Japão, senpai é uma pessoa mais velha, mais experiente, com mais tempo de casa, né? Mais tempo num determinado local. E isso se estende até os dias de hoje. Infelizmente é um costume que, na minha opinião, é um costume ridículo do japonês. Então vamos lá, vamos explicar o que é esse negócio aí, né? O termo senpai, ele é mais ou menos assim. Vamos dividir a escola em 3 anos, né? Só para dar exemplo. Você entra na escola, você é do primeiro ano, as pessoas do segundo e do terceiro ano são consideradas senpai, né? Ou seja, você tem que obedecer essas pessoas, porque elas são mais velhas, elas têm mais tempo, entre aspas, são mais como vamos se dizer assim, não é mais inteligente, né? Mais experiente, isso, é essa a palavra, mais experiente. Então o que acontece? Na escola, se uma pessoa mais velha, um senpai, né, como eles usam o termo aqui, te dá o dinheiro e fala, compra um refrigerante pra mim, você tem a obrigação de ir lá e comprar, entendeu? Tá certo, ele dá o dinheiro e tudo mais, mas você tem a obrigação de ir lá e comprar. Se ele manda você fazer algo, você tem que fazer, você não pode recusar, entendeu? Agora, se é uma pessoa do mesmo tempo de casa que você, do mesmo ano da escola que você, de boa, você pode recusar e tudo mais. Mas, por exemplo, você vai para o segundo ano, você meio que manda no pessoal do primeiro e tem que abaixar a cabeça pro pessoal do terceiro ano, entendeu? Você tem que obedecer o pessoal do terceiro ano, você tem que, como diria assim, usando o português bem claro, se humilhar, né? Porque aqui no Japão eu já vi casos de aluno mesmo, aí ensino médio, não sei, carregando 2 mochilas, né? Ou seja, a pessoa mais velha faz o mesmo percurso que você é mais novo na escola, simplesmente ele olha pra você e fala, carrega minha mochila, você tem que carregar, entendeu? Por isso que japonês, muitas vezes, por não fazer muita amizade, essas coisas, né, por sempre ter que baixar a cabeça, acaba se isolando, acaba se fechando no mundinho deles. Mas isso se estende até no trabalho. Por isso que nós estrangeiros, né, tanto nós brasileiros, né, somos meio que discriminados no serviço. Porque eles fazem o famoso, que eles chamam aqui de idimeiro, né, que é o bullying. Então, ou seja, se você não faz o que uma pessoa mais velha, às vezes a pessoa tem 1 semana a mais que você na empresa e acha que pode mandar em você. E geralmente isso vem de japonês. Por isso que japonês, quando é novato, é todo quietinho, você fala as coisas, sim, tudo bem, entendi, né? Agora vai fazer isso com uma pessoa que tem 2, 3 anos a mais que você na empresa. Então a gente acaba sendo discriminado por conta disso, porque a gente não segue essa tradição, né? Esse negócio ridículo que eu acho, né? Então, esse negócio de senpai aqui no Japão é algo muito utilizado. Para os brasileiros que têm filho aqui no Japão, vocês provavelmente, os pais vão ouvir dizer, fulano senpai, né? Que geralmente o costume se tornou tão automático de japonês que eles meio que idolatram esse termo, né, senpai, porque é uma coisa ridícula, né? Você muitas vezes, puxando agora para a empresa, você sabe fazer o serviço, às vezes você é qualificado para fazer o serviço, você tem a experiência para executar o serviço, e a pessoa que é mais velha, por muitas vezes por medo de perder o cargo ou porque entrou nesse costume já de anos,
acaba te prejudicando, acaba chegando pra chefia e falando, olha, ele não fez do jeito que eu mandei, olha, não é desse jeito, porque tá acostumado a fazer de uma maneira e não quer inovar, entendeu? Tem a mente fechada. Então acaba que a gente é prejudicado. Todo estrangeiro, se não for aqueles cara descolado que gosta de conversar, que gosta de zoar, você só vai se prejudicar. Porque infelizmente quem trabalha certinho, né? Quem quer ver o melhor para a empresa não tem valor, não. Entendeu? Tem que ser aquele cara descolado que conversa com chefia, né? Conversa entre aspas, né? Que puxa o saco de chefia, né? Porque ele é mais velho, ele é chefe, então eu tenho que obedecer o que ele manda, eu tenho que agradar, eu tenho que fazer um monte de coisa pelo chefe. É o famoso puxa-saco isso. Mas isso daí é algo que já é normal aqui no Japão, né? A não ser que você vai fazer um curso, né? Aí a pessoa tem que ensinar você. Mas no geral, tanto na escola quanto no serviço, né? Geralmente os estrangeiros, se não for aqueles... o famoso bocão, se não tiver peito para enfrentar as consequências, meu amigo, você vai ser o cãozinho mandado da empresa, o cãozinho dos chefes. Porque senão faz isso, faz aquilo, às vezes você chega e fala, olha, dessa forma é melhor, ele vira e fala, tá bom, vira as costas e não tá nem aí pro que você falou. Então, esses termos aqui no Japão ainda são muito utilizados, né? E muitas vezes você acha que japonês é puxa-saco, essas coisas, mas não, isso aí já é costume desde escola, entendeu? Desde a escola, as pessoas, os japoneses, né, tem esse costume de baixar a cabeça, de puxar o saco, usar o termo senpai, né? Quando eu ouvi esse termo pela primeira vez, eu falei, mas japonês não tem pai? Que negócio é esse? Depois de um tempo que eu fui descobrir o que era esse termo senpai. Aí hoje eu lembrei, resolvi passar pra vocês essa realidade daqui. Porque é algo muito surpreendente, sabe? É algo que sobressai em tudo. Se você não entende desse termo do senpai, se você não entende o que é, você acaba falando que a pessoa é puxa-saco, né? Que tá querendo chamar atenção, né? Chefia, porque fica sempre ali do lado de chefe, tudo que o chefe manda obedece, mesmo estando errado, sabe? E traz presente, traz lanchinho, muitas vezes deixa de fazer um intervalo para ficar ali puxando o saco do chefe. Outro dia mesmo, tava ali no serviço, né? Deu problema numa peça e a chefia toda ali conversando, e é justamente a peça que eu monto. Bateu o sinal pro meu intervalo, olhei pra cara deles, estavam explicando como é que fazia as medidas, o que tinha que fazer e tudo mais. Simplesmente eu peguei e falei, olha, meu intervalo, eu tô indo fumar meu cigarro, tchau. Virei as costas e saí andando. E pra eles isso aí é... Com o termo senpai, isso é uma falta de respeito pra eles, né? Você tem que ficar ali, nem que você perca o seu intervalo. O único horário que você tem que tomar um café, sabe? De você poder ficar vendo as suas mensagens. Então, a gente acaba sendo discriminado porque, não tá mostrando interesse no serviço. E muitas vezes nem é isso, entendeu? Então, é complicado aqui, sabe? Se você não se empenhar em querer aprender algumas coisas que acontecem desde a época de escola, né? Você acaba não entendendo, você acaba se estressando de graça, sem saber o porquê, achando que o japonês faz isso porque puxa saco, porque, sabe, quer chamar atenção. E muitas vezes é um costume que eles têm de anos. Não é algo assim, tipo, não, sabe, aprendeu ontem o termo senpai, não, tá bom, então tem que fazer assim. Não.
Eles é um costume de anos, desde escola isso. Não? Então é complicado, mas é de se entender. Mas pra mim é algo meio que ridículo, sabe? É muito absurdo isso. A pessoa não tem uma liberdade de opinião, sabe? A não ser que você seja o veterano, né? Se você é o veterano, você pode falar que todo mundo vai te ouvir, todo mundo vai obedecer. Entendeu? Um ou outro vai criticar, vai bater de frente, mas infelizmente a gente é estrangeiro. Então a gente tem que baixar a cabeça. Ou tem que ter muito peito para enfrentar e tem que ter muito peito para aguentar. A realidade é essa. Entendeu? Não tô aqui para ficar mostrando ilusões. Ah, porque serviço em tal lugar é bom, porque trabalhar em tal coisa é bom. Não, nenhum serviço aqui, se você não entender os costumes um pouco do Japão, vai ser bom, né? Tem fábrica de marmita que isso é extremo. É extremo, é o extremo do extremo esse termo senpai. E se a pessoa manda, você tem que fazer. Às vezes não é nem o chefe que manda, é o puxa-saco, né? Mas você tem que fazer. Senão dá um jeito de te prejudicar e já era. E pra quem tá acompanhando os vídeos, olha só, tá esquentando o tempo. Agora cedo, ó, 7h30 da manhã, como sempre eu atrasado, já tá em 27 graus. Isso porque eu tô com o ar ligado, liguei agora há pouco. Então o tempo tá esquentando, não tem mais tanta neve. Quer dizer, não tem neve, só no pico das montanhas que ainda tem um pouco de neve. Mas ainda vou mostrar pra vocês o porquê que eles acham que a montanha, porquê que a montanha estando com neve nessa época é muito importante. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo, né? Hoje eu só quis trazer para vocês uma realidade que se estende tanto nas escolas e vai até tudo, serviço, empresa, certo? Gostou? Se inscreve aí, ajuda eu, que eu ajudo vocês trazendo mais informações. Gente, falou? Tô chegando, mais uns 15 minutinhos tô no serviço, para não ficar muito longo o vídeo. Fui!